إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados ulama, caros irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É enorme prazer estar aqui hoje diante de pessoas que muito bem conheço, que nos conhecemos, para proferir algumas palavras, tendo em consideração o wasiya, a recomendação do nosso eminente e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, seguindo esta recomendação de transmitir o pouco do conhecimento que tivermos, por mais que seja um só versículo, conjugado com uma outra narrativa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. O din é nasiha, o din é um conselho, o din é um bom relacionamento, é um conselho tendo em conta os princípios de boa fé. A pessoa poderá dizer, eu estou a te aconselhar, mas por detrás desse conselho existe um outro objetivo. Existe o objetivo de fazer com que a pessoa siga um caminho não o mais correto. Provavelmente por serem pessoas que competem nas suas transações comerciais. Portanto, ele dizer, para mim, eu acho que você deve seguir neste caminho. Mas o mais adequado seria outro. Por que é que ele está a dizer isso? Para não ter concorrente. Portanto, é um conselho tendo em conta os princípios de boa fé. Para ti, aquele é o melhor caminho, é o caminho mais adequado. Portanto, esta recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam, e neste curto tempo não é suficiente para falarmos muito, mas o pouco, tendo em consideração o pouco que também tenho, a gota d'água que tenho. Portanto, nós estamos nessa face da terra com propósito, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos, conforme o Corão estatui, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A nossa estada nesta face da terra é somente para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que nós fazemos nas nossas 24 horas, o propósito é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso nós vamos ver que a nossa forma de transacionar é em conformidade do Sharia. A nossa forma de relacionar com outra pessoa é em conformidade do Sharia. Os nossos contratos devem ser em conformidade do Sharia, por mais que por detrás da nossa mente vem lá, mas nós estamos num país laico. O nosso Estado é laico. Existem essas aberturas, portanto nós podemos fazer, porque este não é Estado Islâmico. O direito islâmico não tem limites territoriais. Não tem como você dizer, eu estou num país onde que o Sharia não é seguido, porque o direito islâmico não tem limites territoriais. Onde você estiver, você deverá praticar o Islã. Por isso que no dia de Qiyamah, quando a pessoa vier e alegar, oh Allah, eu estava sendo injustiçado naquela terra, naquele lugar, e eu não podia praticar isso e aquilo, a resposta o Corão já menciona. Allah dirá, awalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. A terra de Allah não era tão vasta que você podia até migrar para outro sítio onde você podia praticar o teu din à vontade. Portanto, não existe esta limitação. Ao mesmo tempo, nós estamos no dunya.
E este dunya, conforme Ali radiallahu anhu dizia, inna hadhihi dunya khuliqat lakum. Este dunya foi criado para vós. Allah criou dunya para nós. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Mas nós não fomos criados para o dunya. O dunya foi criado para nós usufruirmos do dunya. Mas nós não fomos criados para o dunya, nós fomos criados para o akhirah. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Nós, o profeta Ali radiallahu anhu, nós fomos criados para o akhirah. Portanto, o dunya, com toda a maravilha que este mesmo dunya possui, torna-se ainda uma prisão para o crente. O dunya, com toda a maravilha que tem, torna-se ainda uma prisão. Agora, dezembro, é verdade que há limitação por causa da pandemia. As pessoas vão de férias, vão para as praias, admiram-se, encantam-se pela maravilha que vem do dunya. Subhanallah, olha quão belo isto é. Ainda torna-se prisão. Nesses locais que nós vamos para usufruir essas dádivas todas, não é, tendo em conta a capacidade financeira que o indivíduo tem, se Allah removesse uma só dádiva, ele não teria capaz de usufruir esta maravilha toda que ele está a usufruir neste tempo. Qual é esta dádiva? A visão. A visão. Você pode ser um milionário, pode ter tudo, estar em melhor lugar, mas se não usufruir desta faculdade que Allah deu, que é a visão, aquilo tudo torna-se uma história, fada, contos, que não tem nenhuma realidade para ti, porque não estás a ver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Uma grande dádiva. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha btalaytu 'abdi bi habibatayhi fa-sabar, awadtuhu minhuma al-jannah." Quando eu pôr o meu teste à prova, retirando as duas mais queridas coisas, que é a sua visão, e ele for paciente naquilo, eu dou em troca desta paciência o Jannah. Portanto, o dunya, apesar de toda essa maravilha que nós usufruímos e vivemos, ainda torna-se uma prisão para o crente. Torna-se uma prisão porque o akhirah não tem sequer comparação com aquilo que nós vivemos hoje. Portanto, o tema e o propósito desta conversa que eu gostaria de partilhar com os irmãos é o gozo da vida mundana. Não pode fazer-nos esquecer o propósito da nossa estada nessa face da terra. Nós podemos gozar, usufruir, ter uma boa vida. Não existe nenhum problema até aí. E Allah diz isso. Allah diz isso. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Através daquilo que Allah te proporcionou nesta face da terra, alcance o Jannah, alcance a casa do além. E Allah diz: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. E não te esqueças de que tu tens uma porção aqui no dunya. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. E seja bondoso da forma como Allah foi bondoso para contigo. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. E não cause corrupção na terra. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta dos corruptores. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta daqueles que causam corrupção na face da terra. Nós veremos que este mundo que vivemos, não é, conforme está aqui a dizer, tudo que nós usufruímos, você chega a casa com o calor, não é? Tem um ar-condicionado, tem comida boa, tem alguém a te servir, tem alguém para fazer tudo mais alguma coisa para ti. E você acha que está no melhor lugar. Você acha que é o motivo de você ser arrogante, ser orgulhoso. Allah subhanahu wa ta'ala, conforme deu, Allah pode retirar. E o facto de Allah ter proporcionado no dunya, nem sempre significa que Allah está feliz contigo. Nem sempre. Por que digo nem sempre? Porque há vezes em que pode ser uma satisfação de Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah diz: aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, praticar o bem na condição de iman, sendo mu'min, Allah diz: nós iremos dar ele uma boa vida. Os comentadores do Corão, os mufassirin, diz: Allah usou palavras indefinidas aqui. Hayatan tayyiba, não al-hayat at-tayyiba. Al-hayat at-tayyiba significa Allah daria a boa vida. E isso nós temos certeza que a boa vida somente no akhirah. Mas aqui Allah utilizou palavras indefinidas, não é? E os comentadores dizem, isso significa que é a boa vida nessa face da terra e a boa vida no além. E a boa vida, outra vez, entramos aqui na subjetividade.
da boa vida. O que significa boa vida? Ter muito dinheiro? Ter bom carro? Ter boa casa? Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha boa vida? Tinha boa vida. Mas qual é o tipo de vida que ele tinha? O quarto de Nabi sallallahu alaihi wasallam não tinha 3 metros quadrados, 3 por 2. Não tinha. Era um quarto pequeno, que ao ponto, quando ele fizesse o sajda no salat à noite, Aisha radiallahu anha diz que ela tinha que encolher os seus pés para ele fazer sajda. Esta era a boa vida que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha neste dunya. Allah diz que vai dar boa vida, mas qual era a boa vida que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala? Temos o exemplo aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam. Obviamente que ele optou, não é, pelo zuhd. Obviamente que até dizia, eu prefiro estar no grupo dos pobres. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz que vai dar boa vida. Essa boa vida pode ser aquela tranquilidade que você procura para você dormir, não tem que tomar comprimidos. Há pessoas para dormir, mesmo tomando comprimido, ainda tem dificuldade de dormir. Nós vemos um mendigo que nem sequer tem onde dormir no sol. Ele está lá num sono profundo. Boa vida, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam, que boa vida é riqueza. Qual é esta riqueza? Al-ghina, ghina an-nafs. Al-ghina, a verdadeira riqueza, é a riqueza de coração. Por mais que seja pouco, você está satisfeito e você diz alhamdulillah, respirando fundo e de facto alegre e satisfeito. Alhamdulillah, está concretizado, por mais que seja pouco. Você comeu, está satisfeito, diz alhamdulillah. Aquele que vem do fundo do teu coração, esta é uma das melhores dádivas que você tem. Não é sempre ter tudo. Portanto, há vezes em que a boa vida não é o facto de ter muito, é aquele contentamento do coração. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo do Coran: Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah estende o sustento. Allah dá muito, dá baraka, dá de forma abundante. Liman yasha, para quem Allah quiser, wa yaqdir, e Allah restringe para quem quiser, para quem Allah também quiser. De forma unânime, os comentadores do Coran, nestes versículos, todos eles dizem imtihanan wa ibtila'an. Allah faz isso para pôr à prova aquele que Allah deu muito e pôr à prova aquele que Allah restringiu. Há vezes em que a pessoa está numa situação tão apertada, não é? Tão apertada, que ele não sabe onde bater as portas, até que o seu subconsciente diz, olha, faça 2 rakats, e ele vai fazer 2 rakats com maior concentração. Esta situação difícil que ele vive, faz com que ele esteja no primeiro saf, faz com que ele vá ao masjid, faz com que ele se dedique mais a Allah, faz dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este teste que ele está a viver é algo bom que Allah lhe deu, porque se ele não passasse por esta situação, ele não estaria naquele lugar. Ele não teria essa concentração e devoção, dedicação para o masjid. Portanto, é uma situação boa que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá. E o hadith ainda diz, quando Allah gosta de alguém, o teste dele é maior. Quanto mais próximo nós estivermos a Allah, o nosso teste será maior. Portanto, o felizardo é aquele que nessas situações ele sempre reconhece e diz alhamdulillah. Subhanallah, eu tenho mencionado, quando temos estado a mencionar situações de gênero, quando nós perdemos um ente querido, o que nós dizemos? Há pessoas que não tem a fé suficiente de reconhecer que tudo isso vem de Allah e lamenta, começa a proferir palavras do jahiliya. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Laysa minna man darba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bidawa al-jahiliya." Não faz parte de nós aquele que quando perde um ente querido começa a rasgar a sua roupa, começa a se bater, proferir palavras de ignorância, de jahiliya. Porque Allah levou ele, era muito boa pessoa, ele não praticava isso, começa a se queixar perante Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não faz parte de nós, dentre essas pessoas. O que você profere nesses momentos? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Não é? O hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando alguém perde o seu ente querido, quando perde alguém, e os anjos vêm, executam obviamente aquilo que Allah decretou, quando eles levam essa alma, voltam a Allah, Allah pergunta a eles: olha, vocês colheram o fruto do coração do meu servo.
Ele diz, sim, ó Allah, nós fizemos isso. Vocês magoaram ele? Diz, sim, Allah, aconteceu isso. O que ele proferiu neste momento? O que ele proferiu? O hadith, Sahih al-Bukhari, Muslim, muttafaq alayhi, hadith. Os anjos dizem, Hamidak. Oh Allah, o servo louvou a ti. Os familiares fizeram o quê? Eles louvaram a ti. O que disseram? Louvar, dizer, Alhamdulillah. Hamidaka wastarja. E disseram, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. O que antecede diz, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. O hadith os anjos dizem, Hamidaka. Oh Allah, eles louvaram-te. Louvar, comentadores, de várias formas você pode louvar. Uma delas é dizer, Alhamdulillah. Alguém faleceu? Você diz, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Imagina só, hoje você talvez aprendeu este hadith, se não sabia antes. Alguém vem dar informação, tal fulano morreu. Você diz, Alhamdulillah. O que a pessoa diz? Está feliz, porque tal fulano morreu, não é? Nós já sabíamos, você detestava daquele bem, não gostava. Hoje até está a regozijar, porque diz, Alhamdulillah, tal fulano morreu. Descansamos. Não, está a cumprir com sunnah. Um ensinamento do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamidaka wastarja. Ele disse, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Alhamdulillah significa o quê? Louvores são para ti, ó Allah. Tudo que nós vivemos está no comando e controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Hamidak alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Quando ele profere essas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala diz em resposta aos anjos nesses momentos, Ibnu lahu baytan fil jannah wa sammuhu bayt alhamd. Construam palácio para ele no Jannah. E qual é a casa, o nome deste palácio? Bayt al-Hamd, casa de louvor, por causa daquele Alhamdulillah que você disse. A casa passa a ser Bayt al-Hamd, casa de louvor. Portanto, esta Alhamdulillah, a situação que você estiver, Alhamdulillah, Allah assim quis. Louvado seja Allah. Não quer dizer que você não vai atrás, não é, de ultrapassar a dificuldade, mas a paciência, encarar esta situação conforme o hadith diz, Sadmatil ula, o primeiro embate, essas palavras devem sair naturalmente das nossas bocas. Alhamdulillah. Não, você começa a chorar, começa a falar tudo, mais alguma coisa, depois se lembra, não, Alhamdulillah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Inna sabr inda sadmatil ula. A paciência, a verdadeira paciência, que a pessoa é recompensada por exercer a tal paciência, é no primeiro embate. Aconteceu, eu vou ser paciente. Aconteceu, Alhamdulillah. Allah é justo. Allah vai fazer tudo correr devidamente e adequadamente. Portanto, o dunya, com tudo que nós vivemos, ainda torna-se um teste, torna-se uma prisão e não tem valor perante Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. Se o dunya tivesse valor equivalente a uma asa de mosquito perante Allah, Allah não daria sequer um gole de água ao descrente. E mesmo assim, este dunya, conforme estava a dizer, é para nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surah Al-A'raf, Man harrama zinata Allah. Man harrama zinata Allah, allati akhraja al-ibadi, wat-tayyibati min ar-rizq. Quem que fez haram, este adorno que Allah criou? Quem fez haram? Ninguém pode fazer haram. Man harrama zinata Allah, allati akhraja al-ibadi. Aquilo que Allah proporcionou para os seus servos. Wat-tayyibati min ar-rizq. E bom alimento, boa provisão, bom sustento. Quem pode dizer que isso é haram? Não é haram. Allah ainda diz, Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Isto é para os crentes, aqueles que acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala, aqui no dunya. Isso é para eles. Portanto, ter uma boa casa, um bom carro, um masjid bonito, tudo isso não há nenhuma proibição, porque é adorno que Allah, isso não está vindo da minha cabeça, é o Coran. O Coran menciona isso. Man harrama zinata Allah, allati akhraja al-ibadi, wat-tayyibati min ar-rizq, qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, khalisatan yawm al-qiyamah. No dia de Qiyamah ainda terão mais. Essa é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que saber que tudo que está à nossa volta é para nosso usufruto, obviamente, é para nós gozarmos e gozarmos, obviamente, em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou e o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu os seus saberes. Nós temos que também saber que ninguém dará um passo no dia de Qiyamah, conforme o hadith sahih vem no Sunan al-Tirmidhi,
da Sunan al-Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah, ninguém dará qualquer passo sem responder as 4 questões que todos nós sabemos, não é? Como é que você passou a vida no dunya, como é que adquiriu os seus bens, em que gastou, o conhecimento que você adquiriu, se você pôs em prática ou não, todos esses aspectos, todos nós teremos que responder estas questões perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui estamos, conforme o versículo que eu mencionei no princípio, estamos num campo, não é, de compra e venda. Um negócio. Allah deu-nos ao mesmo tempo como gestores e Allah está aqui a fazer uma proposta. Quem dá para o agrado de Allah? Quem dá para o agrado de Allah? Que eu irei dar muito mais. Nós hoje preocupamos-nos, quer dizer, nós não até, vamos falar de não muçulmano, a taxa de juros é muito alta. É taxa muito alta em Moçambique. Para a Europa, essa taxa de juros é 1%. Os bancos estão com taxa de juros negativo. Não é? Nós aqui reclamamos a taxa de juros é muito alta, nós nem sequer podemos ir, quer dizer, se estivesse baixa também não poderíamos fazer isso, mas Allah aqui é o único que pode pagar com juros. E Allah diz: Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim. Quem pode dar empréstimo a Allah e em troca desse empréstimo Allah irá multiplicar muito mais vezes. Aqui tem opção que você tem. وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Alcance a casa do além através do que você tem. Eu tenho dito, o maior pobre é aquele endinheirado que não consegue alcançar o Akhirah com todo o dinheiro que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu nessa face da terra. Este é o maior infeliz. Este é o maior infeliz. É o maior infeliz. Tudo que você tem hoje contigo não te pertence. Não te beneficia. Tudo o que você tem hoje contigo não te beneficia. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna malaka ma qaddam. Os teus bens são aqueles que você já deu para frente. Aquele centavo que você deu para se erguer este masjid é teu garantido. Aquele centavo que você deu para patrocinar um aluno a memorizar o Corão, patrocinar um aluno para se formar no Muslim, para patrocinar alguém para ser independente, autônomo, isto é teu. A conta bancária recheada que você tem não te pertence. Não te pertence. Por quê? Se você bate bota, por mais que você sabe o que é bater bota, aqui utiliza a expressão bater bota. Bazar, quando você baza aqui deste dunya, os teus filhos já estão a lutar pelos bens. Pode não chegar a vocês, mas os casos nos são apresentados. Os filhos deixam de falar com os seus irmãos, entre irmãos, já não se falam por causa do patrimônio que o pai deixou. Tem um amigo que eu tenho dito na brincadeira, alhamdulillah, bem abastado. Eu digo na presença dos filhos: olha, irmão, não vou falar o nome porque isso vai chegar a ele e ele vai saber muito bem a quem me refiro. Se você morrer, estes teus filhos fizerem um poço ou um furo de água para ti, será com muita sorte. Faça isso hoje, enquanto você consegue. A não ser que você deixe tarbia suficiente, deixou educação adequada para os seus filhos, eles são piedosos o suficiente, que lembram pelo menos fazer doar para ti. Pelo menos fazer doar para ti, que é a melhor coisa que você pode beneficiar-se do filho. Waladun salih yad'u lahu. Um filho piedoso que faz doar para ti. Um filho piedoso que pede perdão a Allah para ti. Conforme o hadith menciona, no dia do Qiyamah, o indivíduo virá encontrar montanhas de recompensa. Montanhas de recompensa. Ele vai dizer: Anna li hadha ya Rabb. Oh Allah, de onde que isso veio? Eu não pratiquei tudo isso. A resposta será: bi-istighfari waladika lak. Pelo pedido de perdão do teu filho após a tua morte. Quando você deixa, não é? Quando você deixa um legado, conforme a passagem do Corão: Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Estavam presentes quando a morte chegou a Yaqub alayhi salam. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qual foi a pergunta que ele fez aos filhos? O que vocês vão adorar depois de mim? Qal na'budu ilahak wa ilaha abaik. Nós iremos adorar o teu Senhor, o Senhor dos teus pais, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida. É um legado adequado que deixou. Portanto, o maior pobre infeliz é aquele que tem capacidade suficiente de alcançar o seu Akhirah e ele não faz utilizando os bens que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou. E Allah diz no Corão: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ.
através daquilo que Allah te deu aqui no dunya, alcance a tua casa do além, ad-dar al-akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. E não esqueça a tua porção nesta face da terra. Wa ahsin, seja bondoso. Kama ahsana Allahu ilayka, da maneira como Allah foi bondoso para contigo. Vai ser bondoso com quem? Contigo próprio? Não, com os outros. Com os outros, ajude os necessitados, seja bondoso, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: khairun nas, o melhor dentre as pessoas, quem é? Aquele que faz mais salat, aquele que dá mais zakat, aquele que está sempre no primeiro saf, aquele que é mais. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: khairun nas anfa'uhum linnas. O melhor dentre as pessoas é aquele que mais beneficia as pessoas. E aqui Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não diz anfa'uhum lil muslimin, não diz aqueles que beneficiam mais aos muçulmanos, não. Al khalqu iyalullah, beneficia as pessoas. Kullu ma'rufin sadaqa, toda boa prática é caridade. Toda boa prática é caridade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la tahqiranna min al ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talq. Toda boa ação é considerada como caridade, por mais seja o encontro do teu irmão com uma cara sorridente. Para terminar, falando deste aspecto, que a nossa riqueza, o que nós possuímos, não pode ser o motivo de nós estarmos distantes de Allah. Gostaria de terminar com uma passagem de um sahabi, Abu Dahdah. Uma passagem que foi classificada, uma narração foi classificada como narração autêntica, e nós vamos encontrar essa passagem no Abdul Razak, encontramos essa passagem em vários livros de hadith. O wafaqahu al-Dhahabi, e Dhahabi classifica essa narração como uma narração autêntica. Portanto, o hadith vem que Abu Dahdah uma vez veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na companhia dos seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme hábitos, estava na companhia dos seus companheiros. Indama dakhala shabun yatim ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yashku ilayhi. Entrou um jovem órfão queixando-se do profeta sallallahu alaihi wasallam, e disse: Ya Rasulallah, kuntu aqumu bi'amali suri hawla bustani. Eu estava a erguer o muro, a vedação do meu jardim, e deparei com uma tamareira neste percurso da minha vedação, que é tamareira do meu vizinho. Então, ele disse: eu falei com o meu vizinho, eu disse ao meu vizinho para que ele me oferecesse a tamareira, ou que vendesse a tamareira para mim, para eu dar continuidade com a minha vedação. Me oferecesse ou vendesse a tamareira para mim. Então o vizinho recusou-se. Disse: não vou te vender, nem vou te ceder. Esta tamareira é minha e vai manter naquele lugar. Então ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e pediu intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chama o teu vizinho, e sugeriu: olha, estamos nessa situação onde ele está a fazer a sua vedação, e ele pediu que eu te oferecesse a ele, ou que vendesse, para facilitar o trabalho que ele está a fazer. Então ele recusou: Ya Rasulallah, eu não quero nenhuma dessas duas propostas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma outra proposta. Disse para ele: bi'lahu an-nakhla wa laka an-nakhla fil jannah يسير الراكب في ظلها 100 عام. Venda esta tamareira, vende a tamareira, e em troca desta tamareira você terá uma tamareira no Jannah, em que o cavaleiro poderá cavalgar na sua sombra por 100 anos, não será capaz de ultrapassar. Vejam só aqui uma coisa: é vender, ainda em troca terá esta oferta que o profeta sallallahu alaihi wasallam lhe deu. Então ele diz ao profeta de Allah: eu não quero. Então isso fez ferver o sangue dos sahabas. Mas como é possível uma oferta do gênero? Você já tem garantia do Jannah, vendendo a tamareira, já tem garantia do Jannah, e olha, ele não quer fazer isso. Portanto, ele insistiu que não queria fazer isso, até que veio um sahabi conhecido por Abu Dahdah. Abu Dahdah
chegou e disse: Ya Rasulallah, se eu comprar esta tamareira e oferecer para ele, eu terei esta recompensa de uma tamareira no Jannah? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sim, tu vais ter a tamareira no Jannah. Então ele chamou o dono dessa tamareira e disse para ele, propôs: olha, em troca desta tamareira, eu dou-te o meu pomar. O pomar da Abu Darda era o pomar conhecido em Medina, com mais do que 600 tamareiras, água doce, vedação, não é? E tinha lá a construção e tudo. Em troca desta tamareira, eu vou te dar o pomar da Abu Darda. Mas antes disso, ele trouxe uma introdução. Você conhece o pomar da Abu Darda? Quem que não conhece? Todos os comerciantes conhecem esse pomar e vão lá comprar tâmara. Toda a gente conhece. Em troca desse pomar, você dá esta tamareira e você fica com aquele pomar. Você está a brincar comigo? Como é que você está a dar uma oferta? É verdade o que você está a dizer? Sim. Então ele aceitou. Então ele disse: Rasulallah, está aqui o negócio feito. Esta tamareira passa a ser deste jovem órfão e o dono desta tamareira, o antigo dono, passa a possuir o pomar de Abu Darda. Então a transação estava feita. E ele agora volta a fazer a pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, eu terei esta tamareira no Jannah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não. Disse: não vais ter uma tamareira no Jannah. Ele ficou frio, gelado. O negócio já está feito. Já perdi meu pomar, já perdi minhas lojas, minha frota de caminhões toda foi embora, perdi tudo e nem sequer essa tamareira eu vou ter. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você não pode ser mais generoso que Allah. Você não pode ser mais generoso que Allah. Em troca de uma tamareira, você deu 600 e Allah te dá uma. Você vai ter milhares de tamareiras no Jannah. Em troca dessa uma tamareira que você trocou. Ele foi para o pomar dele, não entrou, chamou a esposa de fora e diz: olha, saia, eu vendi este pomar. A esposa ficou muito satisfeita porque sabia que era um grande comerciante, não ia fazer negócio barato. E ela saiu satisfeita porque o marido fez um bom negócio. Disse, nem sequer ele entrou, chamou que a esposa saísse e depois de estar fora, perguntou: por quanto vendeste? Não é? Por quanto vendeste? Ele diz: por uma tamareira no Jannah. Então a esposa disse: Rabiha al-bay' Abu Darda, fizeste um excelente negócio. Fizeste um excelente negócio. Será que nós teríamos a mesma resposta? Fez um excelente negócio? A nossa esposa diria isso? Você nem teria coragem de lhe informar. Ia arranjar alguém, chamar padrinho: olha, temos uma situação, eu quero que vá falar com a minha esposa, porque você tem medo da tua esposa, não é? Tem medo. Sahabas eram diretos. Não quer dizer que as esposas também não faziam ouvir, hein? Faziam ouvir e bem. É natureza da mulher fazer ouvir. Todos nós sabemos que as nossas esposas também fazem nos ouvir. Você lembra? É a natureza dela. Não pode vir aqui e dizer: não, minha esposa não fala para mim. É mentira, fala também. Os sahabas também ouviam das suas esposas, mas era uma mulher com dino. Fez um negócio que tem uma garantia no Jannah. Eles fizeram um bom negócio. Um bom negócio. E não é só um sahabi. Temos a passagem de Abu Yahya, não é? Passagem que nós conhecemos quando o sahabi estava para emigrar. Uma passagem também que vocês conhecem, que não temos o tempo para nós alongarmos. Mas aqui queríamos dizer: este sahabi trocou o seu pomar de 600 tamareiras em troca de uma no Jannah. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe, o profeta sallallahu alaihi wasallam garantia que ele vai ter inúmeras tamareiras, que acima de tudo ele conseguiu alcançar a casa do além através daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe proporcionou nessa face da terra. Portanto, a nossa estada nessa face da terra, conforme disse, temos um propósito, que é alcançar o akhirah, e aquilo que nós podemos fazer para beneficiar o din, para fazer com que a palavra de Allah seja elevada, isso é a única, ou esta é a única garantia que nós temos que poderá nos beneficiar no além. E deixo como ponto final, apesar de alguns outros aspectos como alternativa para nós alcançarmos essa casa do além, vou terminar repetindo este versículo: وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Alcance a casa do além, alcance o Jannah através
daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te proporcionou nesta face da terra, não é? E desta forma nós podemos alcançar aquilo que é o propósito, conforme mencionamos o versículo do Corão, e desta forma temos a nossa vida da lei construída nesta face da terra, e que o nosso descanso, a nossa saída desta face da terra seja efetivamente um descanso conforme os ahadiths nos relatam. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que todos nós possamos pôr em prática esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que acima de tudo o nosso encontro seja o Jannah. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.